Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Ainda havia tempo, porém, para que a profecia de João Batista a respeito da restauração do verdadeiro Cristo se cumprisse, mas o prazo final era aquela noite. O equinócio vernal de 20 de março de 33 anos depois de Cristo. Jesus sabia que isso acontecesse sem uma proclamação feita a favor dele. Sua ambição acabaria. A partir daquela noite não haveria esperança de satisfazer a predição messiânica e ela seria denunciada como fraude. Quando Judas saiu da sala, já era quase meia-noite. Após o banquete, Jesus e os demais apóstolos foram para o antigo mosteiro em Quarã, normalmente conhecido como o Monte das Oliveiras. O Evangelho de João e os evangelhos sinópticos não concordam quando a ordem precisa dos eventos, mas seja como for, Jesus previu o seu destino e esboçou aos companheiros quais seriam as reações deles. Ele declarou que até Pedro negaria, diante da profecia não cumprida. Enquanto alguns dos discípulos de Jesus dormiam no jardim dos mosteiros, Jesus caminhava entre eles, como visto em Mateus, angustiado por talvez não ter sido reconhecido como Messias Salvador. A meia-noite passou e chegaram Judas Iscariotes e os soldados. O jardim do Monte das Oliveiras era conhecido como Vale do Óleo ou Getsemane. O sucesso do plano de Judas dependia dele cair nas graças do pai, ou Jonatas Anás. Se Judas planejou um jogo calculado, ou se ele e Jonatas tinham feito algum acordo antes, não se sabe. Mas quando o momento da prisão chegou, Jonatas certamente se aliou a Judas. Isso não é uma surpresa, pois a filha de Jonatas era casada com o sumo sacerdote fariseu, José Caifás. E enquanto tanto Jonatas como Judas eram adversários políticos do amigo íntimo de Jesus, ou seja, Simão Zelote. Com a prisão em Getsemane concluída, assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano, e visto também em João 18:12. Parece estranho que Simão Zelote, que sem dúvida devia estar presente a esses eventos, não seja mencionado em nenhum dos evangelhos. Porém, em Marcos há uma referência específica e velada a uma pessoa que pode ser Simão. Seguiu um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Fugir desnudo pode simbolizar o fato de Simão ter sido destituído do seu antigo alto escalão eclesiástico, enquanto sua descrição como jovem o relega ao seu novo status de demovido, como um noviço na comunidade após a excomunhão. O julgamento de Jesus nem sequer foi um julgamento devido, e o cenário, conforme apresentado nos evangelhos, é cheio de ambiguidades. Mateus, por exemplo, descreve assim a situação. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escrivães e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus. Ainda que todos esses sacerdotes, escrivãos e anciões estivessem, de alguma forma, convenientemente reunidos nas primeiras horas do dia, permanece o fato de que era contrário à lei que o conselho se reunisse à noite. Em Lucas, por exemplo, indica que, embora Jesus fosse levado primeiramente a Caifás, o sinédrio só se reuniu quando amanheceu.
Mas isso ainda seria ilegal, pois o Sinédrio não podia se reunir durante a Páscoa. Todos os evangelhos afirmam que Pedro seguiu Jesus até a casa onde estava Caifás. Então ele negou o mestre 3 vezes, conforme previsto. A casa, porém, não era na cidade de Jerusalém, era a casa da sacristia em Coarã. Na qualidade do sumo sacerdote prevalecente, Caifás necessariamente teria estado no banquete messiânico, como especifica a regra da comunidade, e, portanto, residiria na comunidade junto ou outros funcionários do Sinédrio na noite anterior à sexta-feira da Páscoa. Todos os relatos concordam que Caifás entregou Jesus ao governador romano Pôncio Pilatos, cuja presença facilitava o interrogatório imediato. Isso se confirma, por exemplo, em João, fazendo surgir ainda outra anomalia. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas puderem comer na Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe: se esse não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-vos outros e julgai-vos segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Nesse aspecto, a verdade é que o Sinédrio tinha plenos poderes, não só de condenar criminosos, mas também de decretar e implementar a sentença de morte se necessário. Os evangelhos também afirmam que Pilatos ofereceu suspender a sentença de Jesus porque é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Novamente, isso não é verdade, nunca existiu esse costume. Embora os zelotes, Simão, que no caso era Lázaro, e Judas apareçam em eventos que levaram à prisão de Jesus. Parece que Tadeu, que era o terceiro mais importante revolucionário, não é mencionado após a Santa Ceia, mas ele entra na história julgamento. Tadeu era um assistente da sucessão de Alfeu, um assistente do pai e, portanto, um devoto filho do pai. Em hebraico, a expressão filho do pai incorpora os elementos bar, que seria filho, e abba, que seria pai. Por isso, Tadeu pode ser descrito como Bar Abba. E há um homem chamado Bar Abbás, intimamente ligado à possibilidade da suspensão de Jesus por Pôncio Pilatos. Barrabás é descrito em Mateus como um preso muito conhecido. Em Marcos, por exemplo, como alguém que tinha sido preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Em Lucas, por exemplo, como um homem que estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Em João, por exemplo, como salteador. A descrição de João é um tanto vaga, pois todos os dias os ladrões ou os salteadores eram sentenciados à crucificação. Entretanto, a palavra traduzida não reflete verdadeiramente a implicação grega original, porque lestes não significa ladrão, e sim contra a lei. As palavras de Marcos apontam mais especificamente para o papel de insurgente de Barrabás na recente revolta. O que parece ter acontecido é que quando os 3 prisioneiros, Simão, Tadeu e Jesus, foram levados a Pilatos, os casos dos 2 primeiros eram simples. Eram líderes zelotes conhecidos e tinham sido condenados desde a insurgência. Por outro lado, Pilatos achava extremamente difícil provar a acusação contra Jesus. De fato, Jesus só estava ali porque o contingente judeu o tinha passado para Pilatos para sentenciá-lo junto a outros. Pilatos pediu à hierarquia que lhe fornecesse ao menos um pretexto, que acusação trazeis contra esse homem? Mas não recebeu resposta satisfatória, e no desespero Pilatos surgiu que o levassem acrescentando, julgai-o segundo a vossa lei. Ao que os judeus responderam com a falsa desculpa de a nós não é lícito matar ninguém. Assim Pilatos se voltou para o próprio Jesus. És tu o rei dos judeus? Perguntou a Jesus, que replicou, vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros ao meu respeito? Confuso, então Pilatos continuou, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que você fez?
O interrogatório prosseguiu até que finalmente Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum, como visto em João. Nesse ponto, Herodes Antipas da Galileia entrou em cena, como visto em Lucas. Ele não era amigo dos sacerdotes Anás e seu propósito era que Jesus fosse libertado para provocar seu sobrinho, o rei Herodes Agripa. Assim, Antipas fez um acordo com Pilatos para garantir a libertação de Jesus. O pacto entre Judas Iscariotes e Jonatas Anás foi, portanto, substituído sem envolvê-los por meio de um acordo entre o tetrarca Herodiano e o governador romano. A partir deste momento, Judas perdeu qualquer chance de perdão pelas atividades zelotes e seus dias estavam contados. De acordo com um novo arranjo, Pilatos disse aos anciões judeus: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais, nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte, portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.